Salve espectadores do canal! No vídeo de hoje nós vamos falar de um conceito que vem sendo debatido há mais de um século e que até hoje muita gente não entendeu direito. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de ideologia. Existem poucos conceitos que são tão difíceis de se explicar, de se chegar a uma definição, como o conceito de ideologia. E também existem poucos conceitos que são tão mal usados nos debates políticos. Hoje, então, nós vamos discutir um pouco sobre o que é ideologia e de como muitas definições e interpretações do que é ideologia estão erradas. É muito difícil, talvez impossível, dar uma definição fechadinha do que é ideologia, mas é um pouco mais fácil tirar do caminho aquilo que não é. Eu consultei alguns livros para fazer esse vídeo e a bibliografia dele está na descrição. Se você tem outras sugestões acadêmicas sobre o assunto, comenta aqui embaixo. Mas a principal base bibliográfica desse vídeo é o livro Ideologia, uma Introdução, de Terry Eagleton. Um livro obrigatório sobre o tema. Ele não tem a leitura mais fácil do mundo, mas também não é super pesado. E o que o autor faz aqui é desmistificar várias concepções erradas sobre o conceito de ideologia, além de explicar como alguns autores influentes na história discutiram esse conceito. Eu não vou passar pelo conteúdo do livro inteiro, então se você quiser conhecer a concepção desse conceito na história, eu recomendo que você procure esse livro. A versão que eu tenho foi um lançamento conjunto da editora Boitempo e da editora Unesp. Não sei se existem outras edições no Brasil. E eu tirei um bom proveito do verbete Ideologia e Hegemonia do livro Sociologia, Conceitos-Chave, organizado por John Scott. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que assistem o canal, especialmente nossos colaboradores do Apoia-se. O apoio de vocês está nos permitindo botar ideias em prática, ou pelo menos fazem com que alguns sonhos para o futuro, aqui para o canal, pelo menos pareçam viáveis a médio e longo prazo. E sendo ou não um apoiador do canal, caso você goste do nosso conteúdo, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com a galera que você sabe que estuda história, dá aula de história. No que os vídeos puderem ser úteis, fiquem à vontade para usar eles em sala de aula, trabalhos escolares e afins. O termo ideologia foi criado pelo político e filósofo Destutt de Tracy no final do século XVIII, no contexto da Revolução Francesa, com o objetivo de desenvolver uma ciência das ideias, ou seja, entender as ideias a partir de um olhar crítico e científico, e com esses estudos fazer a crítica da religião e da metafísica. E aqui eu falo científico dentro dos limites da época, claro. Não dá para pensar em aplicar as nossas ideias de ciência ao século XVIII, ignorando os contextos de cada época. Não demorou muito para esse conceito ganhar um caráter negativo. Napoleão, por exemplo, chamava os críticos dele de ideólogos, dando a entender que seriam pessoas que lidam com especulações e abstrações, com pouco conhecimento da realidade política. Mas a ideia de ideologia como algo nocivo, como algo feito para enganar, se consolidou de verdade a partir de Marx, que pensava a ideologia como uma espécie de consciência distorcida que mascarava as contradições da sociedade, contribuindo para a reprodução do sistema. Eu sei que muitos de vocês gostariam que eu fizesse um resumão da história dos estudos sobre esse conceito, mas o vídeo ficaria muito denso, principalmente para o público não acadêmico que talvez nunca ouviu falar em toda essa galera e não se interessa tanto pelo histórico do conceito. Mas se você quer saber de alguns autores que trabalharam com esse conceito através da história e influenciaram a forma como se lidou e definiu ideologia, nós podemos citar Antônio Gramsci, George Lukács, Louis Althusser, Karl Mannheim, Friedrich Nietzsche, Emile Durkheim, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Anthony Giddens e por aí vai. A lista é enorme. Uma ideologia, e isso que eu vou falar não é nenhuma novidade, pode ser algo muito poderoso. Ela pode fazer com que grupos, classes sociais ou mesmo habitantes de um país se sintam superiores ou inferiores em relação a um outro. É comum na história da humanidade e totalmente compreensível que pessoas lutem, matem e morram por questões materiais, lutar pelo que é seu ou mesmo para sobreviver. Mas é muito mais difícil entender como as pessoas fazem isso por algo que seria tão abstrato quanto as ideias. Um dos motivos pelo qual tanta gente estuda ideologia na academia é para tentar entender as formas pelas quais as pessoas podem até mesmo investir em sua própria infelicidade por acreditar em algo. Como aponta muito bem Terry Eagleton,
A condição de ser oprimido tem algumas pequenas compensações, e é por isso que às vezes estamos dispostos a tolerá-la. O opressor mais eficiente é aquele que persuade seus subalternos a amar, desejar e identificar-se com o seu poder. E qualquer prática de emancipação política envolve, portanto, a mais difícil de todas as formas de liberação, o libertar-nos de nós mesmos. Eu tenho certeza que você que ouviu isso, independente de que ideologia segue ou do que prega politicamente, imediatamente já identificou um ou mais grupos que se encaixam nessa frase. E, coincidentemente, todos eles são grupos que são contrários ao que você pensa e acredita, né? Os outros, aqueles que veem um mundo diferente de você, são manipulados ideologicamente. Você é esclarecido para além desse mundo de manipulação e mentiras, que é a ideologia, certo? Um indicador confiável do quão ideológico é um discurso é perceber o quanto a pessoa que defende o tal discurso está disposta a aplicar o termo ideologia nas opiniões políticas dela. Normalmente, as pessoas e grupos sociais que rejeitam o rótulo de ideológico para aquilo que defendem politicamente são tão ou mais ideológicas do que aquilo que elas criticam. Gostam de se ver como detentoras da isenção, de uma verdade, de saber como as coisas realmente seriam, mas tudo isso não passa de ideologia. Mas nós vamos aprofundar melhor esse conceito. Uma dificuldade grande de se definir ideologia é porque esse termo tem várias definições, mas nem todas essas definições se sustentam e algumas são inclusive contraditórias, não podendo coexistir. Logo no começo do seu livro, Terry Eagleton diz que, para ele, tentar definir a ideologia em uma única definição abrangente seria inútil e talvez até impossível. Por isso é difícil definir ideologia. Mas o autor fez uma lista bem interessante de várias definições desse conceito no senso comum. A lista completa é a seguinte: o processo de produção de significados, signos e valores na vida social. Um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social. Ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante. Ideias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante. Comunicação sistematicamente distorcida. Aquilo que confere certa posição a um sujeito. Formas de pensamento motivadas por interesses sociais. Pensamento de identidade. Ilusão socialmente necessária. A conjuntura de discurso e poder. O veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo. Um conjunto de crenças orientadas para a ação. A confusão entre realidade linguística e realidade fenomenal. Oclusão semiótica. O meio pelo qual indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social. O processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural. Como eu disse, nem todas essas definições são compatíveis entre si. Por exemplo, se ideologia significa qualquer conjunto de crenças motivadas por interesses sociais, então ela não pode simplesmente representar as formas de pensamento dominantes em uma sociedade. Ou é um conjunto de ideias para qualquer grupo, ou só de um grupo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. E dessas duas definições, a segunda não se sustenta. Algumas dessas definições podem ser compatíveis, mas com algumas implicações complicadas. Por exemplo, se a ideologia é, ao mesmo tempo, ilusão e veículo pelo qual os protagonistas sociais entendem o seu mundo, isso quer dizer então que a nossa percepção de mundo é toda equivocada. Em outras palavras, tá todo mundo errado, todo mundo se iludindo. Eu acho que dá até para dizer que isso é meio difícil de defender. Só uma pessoa completamente despolitizada defenderia algo assim. Algumas definições de ideologia são pejorativas, outras meio ambíguas e outras não veem ideologia como algo essencialmente ruim. Um exemplo desse último tipo é a definição que diz que ideologia é um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social. Nesse caso, você pode admitir que defende uma determinada ideologia sem implicações ruins. Afinal, ter uma ideologia não é ruim, e todo mundo que não vive isolado no mato dialoga com certas ideologias, mesmo que não se identifique com ela. O que pode ser ruim são os usos que se fazem de certas ideologias. Mas existe, de fato, uma tradição acadêmica de se ver ideologia como algo negativo. E ao contrário do que talvez você possa estar pensando, os principais autores com esse viés são justamente nomes como Hegel, Marx, George Lukács e pensadores marxistas posteriores. Eles se preocupavam com a ideia de verdadeira e falsa cognição, com a ideologia como ilusão, distorção e mistificação, numa visão mais epistemológica. Mas isso não quer dizer que todo marxista vê ideologia como algo ruim, pois há uma corrente mais sociológica da qual alguns fazem parte.
Quando em um debate uma pessoa afirma que a outra está falando ideologicamente, normalmente isso quer dizer que quem fala isso pensa que o outro lado está falando sobre alguma coisa segundo uma estrutura rígida de pensamento, a partir de ideias pré-concebidas que distorcem a compreensão. Eu vejo as coisas como elas são, você vê de maneira tendenciosa, por conta da doutrinação. Sempre o outro que é ideológico, doutrinado, manipulado e etc. Nesse caso, a ideologia seria o contrário de um pragmatismo, de uma verdade empírica, como eu citei agora há pouco. Só que essa noção tem um erro crasso. Se em algum tipo de preconcepção das coisas, é impossível identificar uma questão ou situação, nem opinar sobre ela. Não existe pensamento livre de pressupostos, todo mundo tem os seus. Nesse caso, de acordo com esse exemplo anterior, se uma pessoa fala a partir de pressupostos, ela é ideológica, você não. Mas se todo mundo fala e analisa o mundo a partir de pressupostos, então toda a ideia seria ideológica? Esse tipo de argumento surgiu principalmente durante a Guerra Fria, entre sociólogos dos Estados Unidos. Para eles, a União Soviética estava imersa em ideologia, enquanto os Estados Unidos viam as coisas como elas realmente eram. Ou seja, ajudar a derrubar governos democraticamente eleitos e ajudar a implantar ditaduras, tudo certo, é só pragmatismo. Mandar tanques para a Tchecoslováquia para conter protestos, aí é fanatismo ideológico. Percebem como isso, além de não se sustentar do ponto de vista lógico, ainda é politicamente desonesto? Outra definição apresentada é a de que a ideologia seria um conjunto rígido de ideias. Essa definição tem como problema o fato de que nem todo conjunto rígido de ideias é ideológico. Se você tem ideias extremamente rígidas sobre como uma casa deve ser limpa ou de como a escovação dos teus dentes tem que ser perfeita, elas não são ideológicas. Patológicas, talvez, mas não ideológicas. Outro exemplo comum é o de quem não come carne e diz que faz isso por questões ideológicas. Nesse contexto, o termo ideologia está sendo confundido com filosofia, uma filosofia de vida, uma crença sistemática. Não comer carne pode fazer parte de uma ideologia, como ocorre com muitos defensores do ecossocialismo. Por exemplo, se você não come carne porque você acha que se as pessoas pararem de comer carne, isso vai quebrar os grandes pecuaristas e vai afetar um dos mecanismos de exploração do capitalismo, o fato de você não comer carne se torna mais que filosófico, vira ideológico. Mas, na maioria das vezes, é por um motivo filosófico, o de entender que sua alimentação pressupõe a morte de outro ser vivo, e você acreditar que isso é errado, que sai da esfera micro e vai para a esfera macro, por conta da destruição do meio ambiente para a criação de gado. Isso é filosófico, não ideológico. Ou seja, o conceito de ideologia não se refere apenas a um sistema de crenças, ele está ligado também a questões de poder. Então, da próxima vez que você for dizer a alguém que não faz algo por algum motivo ideológico, pensa um pouco melhor e vê se não seria mais adequado falar em motivo filosófico. Bom, nós acabamos de falar sobre ideologia como algo que não é só um sistema de crenças, mas também algo relacionado a questões de poder. E acho que dá para dizer que se trata de um poder político. Um acadêmico chamado John B. Thompson, em seu livro Studies in the Theory of Ideology, afirma que estudar ideologia seria estudar os modos pelos quais o significado ou a significação contribui para manter as relações de dominação. Um poder dominante poderia se legitimar por algumas estratégias, por exemplo, promovendo crenças e valores compatíveis com ele, naturalizando e universalizando tais crenças de modo a fazer com que elas sejam óbvias e aparentemente inevitáveis, desmerecendo ou difamando ideias que possam desafiá-lo, excluindo formas rivais de pensamento, obscurecendo a realidade social para favorecê-lo, entre outros. Então, essas estratégias fazem bastante sentido quando se fala de ideologias dominantes. Quanto mais autoritário o regime político, mais intensamente essas estratégias são utilizadas. Só que definir ideologia desse jeito tem dois problemas. Primeiro, nem todo conjunto de crenças que é chamado de ideologia pertence a um grupo dominante, e os vários movimentos sociais na história que lutavam contra os regimes e ideais dominantes. Querem alguns exemplos? As sufragistas, os Narodniks na Rússia, o IRA na Irlanda, o movimento Diretas Já aqui no Brasil durante a ditadura, entre vários outros que contestavam diretamente as estruturas de poder do seu país ou região, e todos eles tendo embasamento ideológico próprio. Embasamento esse que se contrapõe às ideologias dominantes do momento em que esses grupos lutavam. O segundo problema está atrelado a essa definição que nós chegamos até agora. Essa ideia de ideologia como um conjunto de crenças relacionadas a poder tem respaldo, por exemplo, na definição do filósofo Martin Seligman, que definia ideologias como
conjuntos de ideias pelas quais os homens postulam, explicam e justificam os fins e os meios da ação social organizada, e especialmente da ação política, qualquer que seja o objetivo dessa ação, se preservar, corrigir, extirpar ou reconstruir uma certa ordem social. Ok, mas qual é o problema dessa definição? Para falar desse problema, temos que nos remeter a um nome bem conhecido na academia, Michel Foucault. Para esse autor e seus seguidores, o poder não é algo que está nos exércitos, nos governos, nas corporações. Ele é uma rede de força que se espalha pela sociedade e que está presente até nos nossos gestos e relacionamentos íntimos. Para essa teoria, o poder não está só nas manifestações políticas mais óbvias, e negar isso seria uma ação ideológica, com o intuito de esconder as chamadas microagressões. Por um lado, o reconhecimento da presença do poder no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, profissionais e afins, apresenta alguns ganhos políticos, especialmente para alguns movimentos sociais identitários, como o feminismo, movimento negro e outros. Mas quando se fala de ideologia, a discussão pode ficar meio complicada. Se ideologia está relacionada a poder, mas o poder está por toda parte, você corre o risco de estender tanto o conceito de ideologia que ele fica vazio, porque uma palavra que pode significar quase qualquer coisa não é útil como conceito, como categoria de análise. Não é à toa que muita gente deixou o conceito de ideologia de lado e mergulhou de cabeça no conceito de discurso. Mas já dizia o ditado, você não joga a criança fora com a água do banho. O conceito de ideologia ele é importante, porque diferencia as lutas de poder que são, até certo ponto, centrais a toda uma forma de vida social e aquelas que não são. É plenamente possível concordar com Foucault sobre a presença do poder em toda parte e ainda assim entender que existem poderes mais e menos centrais, mais ligados à situação política pública e outros menos, a partir de uma análise mais macroscópica, que vê o todo de uma doença ao invés de focar nos sintomas, para usar uma metáfora meia boca, mas que eu acho que facilita. Você não pode decidir que uma fala é ideológica analisando ela separada do seu contexto discursivo. A ideologia tem mais a ver com a questão de quem está falando o que, com quem e com que finalidade, do que com as propriedades linguísticas inerentes de um pronunciamento. Dizer que um enunciado, uma fala, uma reflexão é ideológica significa afirmar que ele, o enunciado, tem um motivo anterior relacionado à legitimação de certos interesses de certos grupos em uma luta de poder. Como eu disse antes, no começo desse vídeo, tem uma bibliografia aqui na descrição para você começar a estudar esse tema. Esse tema é muito complexo, tem importância no debate intelectual desde o século XIX e não é um vídeo do YouTube que vai dar conta de falar de todos os autores e tudo mais. Outra coisa que talvez você estivesse esperando é que eu falasse o motivo pelo qual a expressão ideologia de gênero é conceitualmente errada, mas nós já falamos disso no vídeo sobre o conceito de gênero na antropologia, do quadro Antropológica, cujo vídeo vocês podem assistir clicando nesse card. Se você gostou desse vídeo, não precisa falar muito. Curte, compartilha e por aí vai. E dá um pulo na nossa página do Apoia-se, caso queira e possa contribuir com o canal. Muito obrigado e até a próxima.